Demônio enganador. Ele engana você, ele se passa por Deus. Você pode achar até que é Deus que está falando com você. Mas eu vou te contar. E quem sabe, eu vou até provar para você que tem um demônio querendo te enganar, se passando por Deus. A paz do Senhor Jesus, e se você não me conhece, eu sou a missionária Camila Rocha. Seja muito bem-vindo a esse canal. Aqui a gente fala bastante sobre libertação e sobre batalha espiritual. Eu sou mentora de batalha espiritual, especialista em libertação. Então, vai se inscrevendo aí no canal, depois deixa um comentário e compartilha esse vídeo. Também faço um convite para você vir fazer parte do meu grupo de membros. O valor é R$15 mensal e você tem acesso a benefícios exclusivos. Não perca! Eu vou deixar na descrição do vídeo o meu contato caso você tenha interesse. Bom, demônios enganadores. Eles estão por todos os lugares e por lugares que a gente nem imagina. A gente já sabe que esses espíritos atuam em outras religiões, falando que são anjos de luz, falando que são o próprio Jesus, mas a única diferença é apenas um nome, quando na verdade esses demônios se denominam como entidade, e Jesus jamais vai ser uma entidade. Então tome muito cuidado. É de extrema importância que você tenha discernimento espiritual para saber quem está falando com você. Confie sempre naquele incômodo que você tem dentro do seu ser, porque é o Espírito Santo de Deus testificando para você que ali existe algo de errado, que a pessoa está falando com você em nome do próprio Deus, mas que daquelas palavras Deus não tem parte com aquilo. E o pior, isso tem se manifestado inclusive nas igrejas evangélicas. Por vezes, você pode até ver pessoas rodando, dando piruetas, falando em línguas, fazendo estripulias. Elas vão dizer que aquilo é a presença do Espírito Santo. Mas e se eu disser para você que aquilo pode ser um demônio? Nunca se esqueça, uma árvore, ela é conhecida pelos seus frutos. De uma mesma fonte não pode jorrar água amarga e água doce. Precisamos olhar os frutos e não somente para estripulias que as pessoas fazem, porque existe um espírito enganador e ele está enganando muitas pessoas. E ainda tem enganado elas dentro das igrejas. Quantas vezes você não tomou uma decisão errada e quando alguém te perguntou, você disse: Deus falou comigo, Deus mandou eu fazer. Olha, tem uma estratégia de batalha espiritual que o diabo usa contra as pessoas. Você sabe, o diabo não é criador. Mas o diabo, ele é imitador. Quantas vezes ele fala na sua cabeça e você pensa que é Deus, mas você sabe que aquilo gera dúvidas dentro de você. E tudo aquilo que é proveniente do Senhor não traz dúvidas, não traz coisas ruins, sentimentos ruins, sensações ruins. Aquilo que vem da parte de Deus é algo que sempre vai te trazer paz. Pode doer, mas te traz paz. Pode doer, mas ainda assim você deita sua cabeça no travesseiro e você dorme tranquilo e em paz, sabendo que você fez a vontade do Senhor. Esse demônio enganador, ele sempre vai trabalhar massageando o seu ego, massageando o seu orgulho, trazendo para você que você é a vítima da história, que você é uma pessoa que está ali sofrendo. O espírito enganador, ele super
valoriza a sua dor, a sua mágoa, as suas feridas, trazendo para você coisas que não são reais, coisas que não são verdadeiras. Então tome muito cuidado. Satanás, ele mudou o modus operandi dele, passando para copiador de algumas coisas que você acha que é o próprio Deus. E não é. Toma cuidado com esse negócio de apareceu um anjo aqui, ou apareceu um anjo no meu sonho e me falou isso. Só que dentro de você sente um desconforto. Tem algo dentro de você que não cabe. Lembra, o que é de Deus traz paz, o que é de Deus não traz dúvida. Então, como é que pode alguns tipos de coisas as pessoas acharem que é Deus? Enquanto isso, Deus está olhando e está falando assim, ó, eu não tenho nada a ver com isso. Essa mensagem não procede do meu coração, assim diz o Senhor. Então se atente, porque Satanás vai querer te enganar, fingindo que é o próprio Deus falando com você. Você pode até pensar que é o Espírito Santo, mas alguma coisa dentro de você vai ligar um sinal de luz vermelho e de alerta. Sabe o que é isso? É discernimento de espíritos. Quantas pessoas existem dentro das igrejas, dentro dos templos, pessoas que se dizem pessoas de alta patente, de um cargo eclesiástico, que muitas vezes quem está guiando essas pessoas não é o próprio Deus, mas é um demônio enganador. Até fala, até revela, revela até o número do teu RG. É uma novidade para você. O número do teu RG, você saber. Mais uma vez, por intermédio da boca de alguém, vai adiantar o quê? Qual é a diferença que vai fazer na sua vida? Que profecia é essa? De número de RG? Precisa disso? Será que precisa disso? Sendo que uma profecia é algo que vai se cumprir no futuro. Revelação é sobre algo que está acontecendo agora. Veja só como o diabo age. Ele não sabe o teu futuro, porém ele vê a estrutura ao qual Deus está montando e está trabalhando sobre a tua vida. Porque existe uma dimensão diferente espiritualmente falando. Não é só esse físico que você vê. Satanás não sabe do teu futuro, mas ele vê o tamanho da estrutura. Ele não vê o projeto por dentro, mas ele vê a estrutura daquilo que Deus está fazendo. Mediante a isso, esse demônio enganador pode revelar algo que você já sabe. E muitas vezes você dá glória a Deus. E você nem sabe se aquilo ali é de Deus. Mas o Espírito Santo de Deus, quando ele vem trazer uma profecia, é algo para o futuro. E algo que talvez você não saiba. Porque o que vem da parte do Senhor é novidade para a nossa vida. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Você acha que você sabe o que Deus vai fazer? Eu vim aqui para te dizer que tudo aquilo que você acha que sabe é apenas uma partícula do que Deus realmente vai fazer na tua vida. Então tome cuidado com demônios que atuam na vida de pessoas e muitas vezes Deus não tem nada a ver com aquilo. Cuidado quando pensamentos muito estranhos vierem na tua cabeça, porque às vezes Deus não tem nada a ver com aquilo. Se lembre sempre da primeira direção que Deus te deu,
Porque Deus não tem plano B, C, D, E, F, G em nada. O plano de Deus sempre vai ser o A. O plano de Deus sempre vai ser 1. Porque o plano de Deus não tem falha. Não tem plano B. Não existe. Deus escreve certo por linhas tortas. E você tá achando o quê? Você tá pensando que Deus é o quê? Você acha que Deus está mesmo escrevendo a tua história por linha torta? Com Deus não funciona assim não. Você pode até chegar meio torto. Você pode até chegar meio torta. Mas só que com Jesus, quando você se apresenta a Ele, Ele começa a endireitar os teus caminhos. Deus é Deus justo. Deus tem caráter. Com Deus não tem essa não, de fazer as coisas, escrever certo pelas linhas tortas. Toma cuidado. Porque isso aí, nem tem gente que fala até que está escrito na Bíblia. É porque não lê, é porque não vive. É porque não recebe o alimento espiritual devido. Não vai por essas conversas, não. Ai, o diabo não é tão ruim assim. O diabo não é tão ruim assim. Presta atenção. Mesmo que ele te apareça como um anjo de luz, mesmo que ele tenha, porque na maioria das religiões, ele vai se apresentar sempre com bondade, sempre com caridade. Responde para mim, o anticristo, o espírito anticristo, ele já opera há muito tempo. É isso que o diabo faz. Ele tenta sempre copiar a Deus, mas ele nunca vai poder ser. Ele nunca vai poder fazer. Ele nunca vai poder tirar a dor da tua alma. Não adianta você tentar se enganar. Não adianta você andar por lugares que Deus não está, porque você sabe que Ele não está lá. Você sente, testifica no teu espírito, falta algo dentro de você, falta um pedaço dentro de você, e somente a presença do Espírito Santo é capaz de completar a tua alma, de matar a sede da tua alma, da presença do próprio Deus. Não adianta o remédio, não vai adiantar. Pode amenizar até o sintoma, pode ajudar até o ponto físico, mas quando chega em dor de alma, não tem como. Tem que ser Deus para entrar no negócio. Então a gente que é espiritual precisa andar pelo Espírito, precisa estar alinhado com o Espírito Santo de Deus, saber reconhecer a voz de Deus. Jesus diz assim: as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Então não vai muitas vezes por aquilo que te agrada e que pode matar você. O teu ego pode matar você. O teu orgulho pode matar você. Um demônio enganador passando a mão na tua cabeça, na tua dorzinha, para você tomar uma decisão errada, pode te custar muito caro. Eu já tive algumas experiências com esse demônio enganador. Ele já apareceu na minha casa. E aí no dia, eu olhei e eu vi um homem de terno branco, loiro dos olhos azuis, andando dentro da minha casa. Ele reluzia. E aí eu olhei e no primeiro momento eu não me atentei. Como eu sou uma pessoa que tem a visão aberta e tem, essa interatividade com o mundo espiritual, já tinha visto outros anjos. Mas aquele anjo era um pouco estranho, era um pouco diferente. O seu formato, da sua aparência, me remetia a algo bom, mas algo dentro de mim me disse: ele não faz parte dos nossos, ele não está conosco. Foi isso que a Trindade me disse. E eu perguntei: Senhor, se ele se apresenta com essa aparência,
o que foi que ele veio fazer aqui? E Deus falou assim para mim: ele é um demônio enganador. Ele está disfarçado de anjo e ele veio aqui para tentar fazer um acordo com você, para tentar se aproximar de você, para tentar oferecer algo para você. E ali, naquele mesmo momento, quando o Espírito Santo me falou isso, gente, eu fui na lavanderia da minha casa e eu olhei bem para onde ele estava. E eu falei assim: Satanás, eu não tenho parte contigo. Eu não quero acordo nenhum, pacto nenhum, aliança nenhuma. Saia daqui em nome de Jesus. Fiquei toda arrepiada, repreendi, sapateei, marchei. Porque a gente que é pentecostal, a gente é assim. A gente é de batalha espiritual. A gente entra na batalha corpo, alma e espírito. Pula, grita, espada, marcha. E aí quando foi um tempo depois, o Senhor me mostrou aquele mesmo demônio, aquele que tentou se aproximar de mim, indo pedir ajuda para outros 2 demônios de patente maior, falando que ele não estava dando conta de mim. Então ele foi pedir reforço. Então o diabo, ele faz isso. Quando ele vê que ele não consegue mais dar conta, que você tá dando muito trabalho, ele vai pedir reforço. É por isso que eu falo para você: quando as coisas estiverem difíceis para você, vai pedir reforço, vai pedir ajuda, grita socorro para alguém. Não espera a situação ficar péssima, porque depois complica. O que o diabo faz é isolar a pessoa, deixar ela sozinha, não querer que ela peça ajuda para ninguém, para que ele possa atacar ela com muito mais intensidade. Então, peça sempre ajuda, porque os demônios, eles trabalham com cooperatividade, com respeito, respeitando as suas hierarquias, respeitando quem está acima, cada um fazendo o seu trabalho, desempenhando as suas funções. Não existe batalha entre eles. Eles são altamente organizados. Às vezes eles fazem essas briguinhas para enganar as pessoas, para dizer que entre eles mesmos tem brigas, mas não tem. É tudo uma organização altamente ali, atrelada um ao outro, em sincronia, trabalhando dentro da hierarquia para poder juntos, todos, de todas as formas e em todas as religiões, enganar as pessoas. Inclusive, infelizmente, conseguiram se meter no meio do povo de Deus, conseguiram fazer a cabeça das pessoas. Então, se você está prestes a tomar uma decisão e você está sentindo algo muito estranho, isso é uma dúvida dentro de você, cuidado, porque pode ser um demônio enganador querendo enganar você. Vou ler uma passagem aqui da Bíblia. Gente, eu esqueço de pedir like, mas é importante. Eu esqueço de pedir, às vezes, comentário, mas comenta, nem que seja uma figurinha, uma frase. Amém? Vamos lá, Cami do Cajado chegou. Vamos lá. Lá no livro de 2 Crônicas, no capítulo 18 e no versículo 19, vai dizer assim: E disse o Senhor: Quem persuadirá a Acabe, rei de Israel, a que suba e caia em Ramote Gileade? Disse mais: Um diz desta maneira e o outro diz doutra. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: Eu o persuadirei. E o Senhor disse: Com que? E ele disse: Eu sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. E disse o Senhor: Tu o persuadirás, e também
prevalecerás e faze-o assim. Pessoal, nessa passagem, o rei Acabe, ele ia sair para uma guerra. Mas o rei Jeosafá falou para ele: vamos consultar ao Senhor antes de ir para a guerra. 400 profetas. Eles foram até 400 profetas. E estes profetas disseram que consultaram a Deus e que Deus tinha dito: pode ir para a batalha porque eu vou dar a vitória. E o rei Jeosafá perguntou para o rei Acabe: tem mais algum profeta para que possamos consultar? E o rei Acabe vai dizer assim: olha, até tem um profeta, mas eu não gosto muito dele. É normal, se você é um verdadeiro profeta, as pessoas não gostarem muito. É comum, se acostumem com isso. E o rei Acabe falou assim: ó, tem um profeta, mas eu não gosto muito dele, porque toda vez que ele profetiza para mim, ele profetiza coisas ruins. Sabe o que é coisas ruins? Era conserto para Acabe. Porque Acabe gostava dos profetas que passavam a mão na cabeça dele. Mas só que tinha um profeta entre 400 profetas. O profeta Micaías foi fiel àquilo que Deus mostrou para ele. E aí, Acabe falou para o rei Jeosafá que não gostava muito do profeta Micaías, não. Mas o rei Jeosafá falou assim: olha, vamos chamar ele. Vamos chamar ele também. Porque tem gente que até não te aceita, mas vai ter que te engolir. Porque se você é profeta de verdade, Deus vai te colocar em lugar que tem gente que não te aceita, mas vai ter que te engolir. Não gosta da tua cara, mas vai ter que te aceitar, vai ter que te engolir. Aceitando ou não, gostando ou não, recebendo ou não, vai se saber que ali era a boca de profeta aí que estava falando uma verdade. Micaías, o profeta Micaías se opôs a 400 profetas que estavam dizendo para Acabe: pode ir, rei, vai para a guerra, vai que Deus vai te entregar a vitória. E o profeta Micaías falou assim: olha, eu vou dizer o que Deus mandou. Eu vou ser fiel àquilo que Deus me mostrar. Só que o rei Acabe, ele gostava de um ego massageado. E o profeta, quando vem trazer a mensagem do Senhor, muitas vezes é um cajado no meio da cabeça. E olha só o que ele falou. Ele disse assim, o profeta Micaías aqui, 2 Crônicas 18:16. Então ele disse: eu vi todo o Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor, e disse o Senhor: estes não têm senhor, torne cada um em paz para a sua casa. O profeta Micaías avisou ele, falou: é isso que eu tô vendo, ovelhas sem pastor. Tava mostrando ali para Acabe que ele ia cair, que a sua queda viria. Só que sabe o que Acabe faz? Ele fica com raiva. Ele dá um soco no profeta Micaías. E ele vai para a guerra. E ele vai e ele se disfarça. Ele chega lá e ele conversa com o rei Jeosafá e fala assim: ó, eu vou entrar na guerra, mas eu vou entrar disfarçado. Eu vou tirar a minha armadura de rei. Eles não vão saber que eu sou o rei. Gente, o rei era a parte mais importante, a pessoa mais importante de ser protegido durante uma guerra. Às vezes o rei ficava em um monte, em um lugar mais afastado em algumas guerras, para que a sua vida fosse preservada. Acabe tentou se esconder de uma profecia que vinha da parte do Senhor. Ele acreditou no espírito de engano que veio
sobre 400 profetas. E ele foi se esconder. Mas Deus estava dizendo para ele: dessa guerra você não volta. Você não volta. E ele não acreditou. Ainda deu um soco no profeta. Chegou na guerra lá, ficou tentando se esconder. Só que quando tem uma palavra da parte do Senhor, a pessoa pode até se disfarçar, mas não vai dar muito certo. Pode até se esconder, mas não vai dar muito certo. E a palavra que Deus usou, o verdadeiro profeta, para instruir, ela vai acontecer. Porque a profecia encontra o seu destinatário sempre. Mesmo que ele se disfarce, mesmo que ele rejeite, ou mesmo que ele dê um soco na boca do profeta. E aí ele se escondeu. Mas só que em dado momento da batalha, ele foi atingido. Acabe foi atingido e morto. Ele podia ter crido no verdadeiro profeta. Mas o verdadeiro profeta não falava para ele o que ele gostava, falava para ele o que ele precisava. Quantas vezes o profeta Micaías falou sobre conserto e Acabe não quis ouvir. Mas só que 400 profetas com um espírito enganador falaram o que Acabe queria ouvir, e isso custou a sua vida. Quem é profeta tem muita responsabilidade sobre suas palavras. Porque você pode alertar, tanto salvar a vida de uma pessoa, como se o profeta se cala, ele pode comprometer a vida de uma pessoa. Então, os demônios, os espíritos enganadores, eles estão por aí. Eles estão em todos os lugares. Quem sabe agora ele está trabalhando na sua cabeça. Quem sabe ele fala para você: desiste desse plano, desiste desse projeto. Esse negócio que você começou não vai dar muito certo, não vai ir para frente. Deus está mandando você se separar do teu marido, você separar da tua esposa. Gente, como assim Deus volta atrás? Como assim Deus muda de plano? Deus não muda de plano. O plano dele é um só. E o plano dele vai dar certo, porque ele é Deus. Então qualquer palavra que você receba que seja contrário a isso, pode saber que você pode estar recebendo setas espirituais na sua mente de um demônio enganador querendo se passar por Deus. Eu postei aqui há pouquinho tempo a última pregação que eu fiz na minha igreja. E ali, quando eu recebi aquele convite, quem assistiu a pregação sabe. A passagem que Deus quer falar com a igreja é o endemoniado gadareno. E aí, inclusive, o vídeo de pregação tem poucas visualizações. O vídeo de busca ao Espírito Santo tem poucas visualizações, né? Porque às vezes as pessoas querem saber sobre demônio, demonologia. Cami faz uma apostila, faz um livro, né? Enfim, mas quando vem a genuína palavra de Deus ou a genuína busca do Espírito Santo de Deus, que é a maior arma para você utilizar em uma batalha espiritual, às vezes as pessoas não querem muito saber. Mas enfim, vamos lá. Momento de desabafo. Deixa um like aí, beleza? E aí, quando eu saí daquele culto, o pastor tinha falado comigo, eu tava vindo pra casa e o Espírito Santo falou assim pra mim: você vai pregar sobre o gadareno. E eu falei: Deus, eu nunca vi ninguém pregar sobre o gadareno. Mas tudo bem, vamos lá. Chegou no outro dia, eu sentei, estudei a passagem, orei, fiz o protocolo que a gente faz normal, escrevi algumas coisas e ficou muito bom. Eu falei assim: nossa, eu nunca vi essa passagem com esses olhos. E Deus falou pra mim: é porque eu não tinha revelado até então.
Por isso que tem coisas da Bíblia que você às vezes não entende, é porque não foi revelado ainda. Mas calma, porque será? E aí tava tudo certo. Eu já tava tranquila sobre qual era a passagem que eu ia pregar naquele dia. E aí, quando foi chegando perto do momento de ir para a igreja, algo na minha cabeça começou. Troca a passagem, troca essa mensagem da Bíblia, prega sobre outra coisa, prega sobre o jovem lunático. O jovem lunático e o gadareno é quase a mesma coisa. E aí, como eu sou uma pessoa que já, tem uma afinidade com a palavra, já não é de hoje que eu prego, já não é de hoje que eu ministro, tudo pelo Espírito Santo e pelo seu dom, eu comecei a pensar e lembrar. Por isso que é importante a leitura da palavra do Senhor, porque você vai ter guardado dentro de você as passagens. Às vezes você pode evangelizar uma pessoa, lembrando de algo que está escrito na Bíblia, citando para ela um versículo, uma história, uma parábola que Jesus contou. E ali eu comecei a lembrar, da passagem do jovem lunático e tal. E comecei a ver alguns pontos que eu achava muito bom. Só que uma dúvida começou a surgir dentro de mim. E eu falei assim, o que eu faço agora? Faz 2, 3 dias que eu tô aqui, conectada com Deus para receber o máximo de informações possível e revelações exatamente sobre a passagem do gadareno. E aí começou a vir várias coisas na minha mente sobre a passagem do jovem lunático. E eu fiquei na dúvida. E não tem coisa pior do que você ir pregar e você ficar meio, o que eu faço? E aí, gente, quando chegou na igreja, que eu subi no altar, ainda tava aquele negócio na minha cabeça e eu falei assim, Espírito Santo de Deus, qual é a palavra que eu devo trazer? E ele falou assim, Camila, a primeira palavra que eu te dei. O diabo quis agir como se fosse eu. Ele trouxe até outra mensagem da Bíblia para fazer você perder o foco, porque eu quero falar dentro da passagem o endemoniado gadareno. E, gente, quem estava lá aquele dia percebeu a mudança da atmosfera espiritual. No momento que eu pego o microfone, eu já começo a me tremer. E quando eu falei para a igreja, abre na passagem tal, o endemoniado gadareno, eu já comecei a tremer. Eu sentia muito forte a presença de Deus. E ali eu aprendi uma coisa. O que Deus te fala primeiro sempre é o que vai valer. Deus não troca de opinião, não muda de opinião, não muda de pensamento. Deus é firme, Deus é rocha, Jesus é a pedra angular. Deus não muda, não inclina, não age pelos seus sentimentos ou pelos seus achismos. Ele tem a visão completa e panorâmica sobre tudo que acontece. Então ele não troca e não muda de opinião assim. Mas aí o diabo vem copiar para querer fazer você achar que é Deus que está falando com você. Ele te dá sonhos proféticos que parece sonho profético. Você acorda de manhã e fala, Deus falou comigo. Aí Deus fala, hein? Eu? O diabo joga com você e você cai igual um pato. Se ele foi articulado o suficiente para enganar a terça parte dos anjos, aos quais também conheciam o próprio Deus e o seu caráter, você acha mesmo que ele não vai trabalhar
de uma forma muito parecida com a forma de Deus, mas que nunca vai ser real na sua essência para poder enganar você? Você acha que ele chegou para os anjos e falou assim: ó, galera, vamos descer, lá vai ser um inferno, a gente vai matar, vai roubar, vai destruir, a gente vai fazer a bagunça que a gente quer? Não foi assim que ele agiu. Não foi assim que ele agiu com Eva. Ó o demônio enganador. Olha a serpente enganadora. Aqui, ó. Come. Come do fruto proibido, que você vai ser igual a Deus. Come, que você vai viver e vai morrer. Não é bem assim. Ele falou que você vai morrer, mas você não vai morrer, você vai ser igual a ele. Ó o diabo enganando. E olha só o quanto de 1000 anos que se passou, os milênios que se passaram, e ainda existe gente caindo com esses demônios enganadores. Então tome muito cuidado. Às vezes o diabo não vai aparecer para você com um chifre, uma capa preta e um tridente. Ele pode aparecer se disfarçando em um anjo de luz para enganar você. E para você pensar que é Deus que está falando com você. Mas lembra sempre, a primeira direção que Deus te deu é a direção que Deus vai manter. O rei Acabe pagou muito caro por ter dado ouvido a um demônio enganador que falou pela boca dos falsos profetas. Só um teve coragem de dizer a verdade. Como Deus tem coragem de te dizer a verdade. Como às vezes o Senhor adverte para você: o caminho que você quer seguir é perigoso. Pode custar a tua vida. Pior, pode custar a tua morte. Só que você não gosta quando Deus te avisa. Você não gosta. Você quer ouvir o que você quer ouvir. E é porque você quer ouvir o que você quer ouvir que o demônio enganador tem se aproximado de você para te enganar, para querer, quem sabe, fazer um acordo com você. Quem sabe fazer um pacto? Quem sabe refazer um pacto? Quem sabe levar você à vida que você tinha antigamente? Bom, você não vai querer voltar para aquilo, não é? Você pediu muito para Deus para sair daquele lugar. Então, não volte para lá. Lá não é lugar para você. Olhe sempre para Deus, para a sua verdade e para a primeira direção que Ele te deu. Confie sempre na testificação do Espírito Santo de Deus sobre a sua vida. Porque o incômodo que você sente não é em vão, é real. Muitas vezes é Deus querendo te mostrar coisas, só que você não crê. E porque você não crê, você não vê, você não sobe de nível, você não desenvolve. Mas você tem a oportunidade hoje. E que todo espírito enganador venha cair por terra em nome de Jesus. Não só os que têm atacado a minha vida, que caiam por terra em nome de Jesus, mas se há algum também atacando a sua vida, que hoje os seus olhos espirituais se abram em nome de Jesus. Porque a conversa de Deus, ela é uma só. Não faz curva, não tem linha torta, não tem mentira no meio e não tem meia verdade. Meia verdade também é mentira. Amém? Esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Fica o meu convite para você fazer parte do grupo de membros. Peço que você deixe um like, deixe um comentário. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Até o próximo vídeo e esteja sempre atento.
Eu sempre vou estar trazendo aqui para vocês as revelações do Espírito Santo, para vocês conseguirem batalhar espiritualmente e ver aonde o diabo está agindo para enganar vocês. É por isso que muitas vezes é uma luta para trazer um vídeo, porque um vídeo desse pode salvar uma vida, assim como essa mesma revelação que eu trouxe hoje para vocês também salvou, também salva a minha. Amém? Compartilhe o vídeo, que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Fica sempre de olhos abertos.